Desde o início do livro de Atos, nós notamos a importância que o Espírito Santo tem. Versículo 8 do primeiro capítulo, Jesus prometeu que esses 11 discípulos seriam testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E o livro como um todo vai enfatizando o papel do Espírito Santo em cumprimento dessa promessa que Jesus fez. Veja, por exemplo, o capítulo 1, quando se escolhe Matias. A escolha não é feita por democráticos meios, mas simplesmente dizendo pelo Senhor que Ele vai indicar quem deveria ser aquele que toma o lugar de Judas. Capítulo 2, o poder do Espírito Santo marcando a vida de Pedro, de maneira que sem medo ele se levanta diante de milhares de pessoas no dia de Pentecoste e fala com tanto poder que milhares de pessoas se entregam ao Senhor Jesus. Capítulo 3, o poder do Espírito levanta um homem coxo frente àquela entrada ao templo chamado Portão Formosa. É impressionante quando nós notamos, capítulo 4, Pedro cheio do Espírito Santo, não tem medo. E as autoridades judaicas notaram que Pedro e João estavam com Jesus. Capítulo 5, o poder do Espírito Santo na disciplina da igreja. Veja Ananias e Safira mentindo para o Espírito Santo e caindo mortos. Esse poder do Espírito se marca também no capítulo 6, onde se escolhe homens cheios do Espírito, como Estevão, que depois falando com esse poder do Espírito, de tal maneira provocou seus acusadores que eles não aguentaram e tiveram que matá-lo, primeiro mártir da igreja. Capítulo 7 é justamente a mensagem que ele prega no poder do Espírito Santo. Capítulo 8, Filipe é indicado pelo Senhor para falar em Samaria. Lá ele tem uma grande abertura para o Evangelho. Depois, João e Pedro chegam lá, impõem as mãos e as pessoas samaritanas recebem o Espírito Santo. Ele então é levado, Filipe é levado até uma estrada que vai para o sul, encontra o eunuco. Fala de Isaías 53, o eunuco que se salva. Por quê? Por causa do Espírito Santo. E assim vai no livro para frente. Quando chegamos, por exemplo, na inclusão dos gentios, Cornélio e todos de sua casa recebem o Espírito Santo, uma indicação no capítulo 11, quando Pedro dá sua apologética, por que ele entrou e comeu com esses gentios, que o Espírito Santo tinha caído sobre os gentios, crentes como ele tinha feito também com os judeus. Capítulo 12, ali vem Pedro saindo da prisão pelo poder do Espírito. Capítulo 13, o Espírito Santo na igreja de Antioquia, separando Barnabé e Paulo para uma obra maravilhosa de missões que vão se estender até essa cidade de Roma. Maravilhosas manifestações do Espírito. Quando nós vemos no capítulo 14, 13, tanto em Antioquia de Pisídia como também em Listra, um homem curado novamente pelo poder do Espírito. O que eu queria enfatizar, portanto, é que se alguém vai tomar a sério o relato de Lucas em Atos, ele não pode descontar a manifestação do Espírito Santo na igreja, tanto levando milhares de pessoas a Cristo, como também em pessoas individuais, disciplinando a igreja. Enfim, sem o Espírito Santo, a igreja não somente não tem poder, mas ela deixa de ser, de fato, a igreja de Jesus Cristo. Depois de estudar 28 capítulos do livro de Atos e chegarmos aqui à nossa conclusão e já termos pensado um pouco a respeito do poder do Espírito,
olhando as ruínas aqui do Fórum Romano, da grande cidade de Roma, que foi a mais poderosa do passado, esse império impressionante que existiu desde 753 a.C. e que a partir de 146 a.C. teve o domínio completo do Mediterrâneo, cresceu, chegou ao seu apogeu e foi exatamente o império que dominava na ocasião do nascimento de Cristo Jesus e vai perder a sua força em 476 com a invasão dos bárbaros que destroem essa cidade. E o que nós podemos perceber e que podemos dizer a respeito daquilo que estamos ouvindo? É interessante observar que o livro de Atos é o único livro histórico em sintonia com muito que vai aparecer no Antigo Testamento. Em grande parte da literatura ali histórica, nós vamos ver uma realidade importante que precisa ser considerada. Nós vemos que, ao contrário do que uma sociedade secular vem a sugerir, a sucessão do tempo não é algo sem sentido e sem significado, como uma cultura existencialista radical vem a sugerir nos nossos dias. Mas o que vemos é que a história tem princípio, meio e fim. E esse princípio, meio e fim é dirigido, é regulado exatamente pela ação soberana de Deus. Nós podemos observar isso com bastante clareza no livro de Atos, quando nós vemos que a história está se passando e Deus está agindo por trás daquilo que parecem simplesmente escolhas humanas e parece não ter muito sentido. Por isso, nós devemos considerar uma realidade bastante significativa. Nós herdamos uma cultura da civilização ocidental. Essa cultura que sim, bebeu muito do que é chamado gênio greco-romano, dos quais nós podemos contemplar aqui ruínas que fazem eco na história. Mas junto com isso, um conceito novo surge, que é a maneira de entender o tempo. Contra uma ideia dos antigos que o tempo era simplesmente entendido circularmente, nós vamos ver que Deus age no controle e dirige a história para o seu ponto final. O que é interessante é que isso acontece num determinado ambiente, quando as coisas que se mostram aos nossos olhos parecem dizer ao contrário. Quem pudesse ver a glória de Roma nos tempos antigos e ver tudo o que aconteceu por esse império que durou mais de 1000 anos e foi o império mais impressionante de toda a história, não poderia imaginar que um grupo de pessoas simples, pessoas que não tinham significado, pessoas na sua grande maioria escravos e pessoas que não tinham a importância no império, estivessem sob o domínio da ação divina para a construção daquilo que vai ser a história. E é muito importante observarmos que esse livro histórico, que termina com uma história aberta, aponta para o futuro, mostrando que esse caminhar, que esse galopar da ação divina através do tempo prosseguirá adiante para a vitória absoluta e final e implantação daquilo que é o ponto ômega da história, o reino bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós que temos ouvido da ressurreição desde criança, talvez não sintam o que foi esta maravilhosa demonstração do poder de Deus, como na época em que Paulo viveu, em que o livro de Atos foi escrito. Nós notamos desde o início que a ressurreição de Cristo, ele ter novamente andado no meio dos seus discípulos, comendo com eles, dando-lhes ordens, falando com eles como se ele não tivesse morrido e voltado com esse corpo ressurreto maravilhoso, demonstra para nós a realidade que foi muito difícil para esse mundo greco-romano crer. Por que era tão complicado crer na ressurreição? Porque os filósofos e os pensadores imaginavam que a melhor maneira de viver é sem corpo, já que o corpo é a fonte de tentação, já que o corpo é a fonte do pecado. Então, quando se falava da ressurreição,
era uma coisa maravilhosa por um lado e um perigo por outro lado. Mas, vendo o poder que a ressurreição teve sobre as pessoas, quando se falava do fato, depois de enterrar uma pessoa, que essa pessoa voltaria a viver e conversar e ter um corpo que nunca ficaria mais doente, realmente o povo deu muita atenção. No livro de Atos, já na mensagem de Pedro, no dia de Pentecoste, o clímax dessa mensagem é a ressurreição. Ele vai usar textos do Antigo Testamento, especialmente o Salmo 16, para mostrar que Davi morreu e foi sepultado, mas que ele não ressuscitou. Por outro lado, Jesus Cristo, que foi sepultado 3 dias sem ver corrupção, foi ressuscitado. Quando mais adiante, o apóstolo Paulo, que estava cheio de rancor contra os discípulos e contra os crentes e queria levá-los até a prisão, até a morte, como no caso de Estevão, Paulo, naquela época chamado Saulo, teve a visão de Jesus Cristo ressurreto quando ele estava na estrada de Damasco, indo para colecionar os crentes e trazê-los para serem condenados em Jerusalém. O importante nas 3 vezes que ele fala da ressurreição é que ele diz o seguinte: quem és tu? Porque ele não sabia, mas ele menciona esse fato. E Jesus responde: eu sou Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que você está perseguindo. E Paulo deve ter visto até as chagas ou a estigmata, que ele usava esta palavra para indicar o lugar onde os cravos passaram, nas mãos de Jesus. Ele ficou convencido que aquele que tinha morrido na cruz foi justamente aquele que tinha ressuscitado e tinha aparecido para ele. E tinha dado para ele a autoridade de ser apóstolo e pregar o Evangelho. Amigos, a ressurreição é o evento mais importante desde a criação do mundo até o dia de hoje. E nós aguardamos, como Paulo disse para os Tessalonicenses, que aqueles entes queridos e nós mesmos, se morrermos antes de Cristo voltar, nós seremos levantados como Jesus foi e receberemos este novo corpo. Que esperança maravilhosa Deus nos tem dado. Tudo que ouvimos ao estudar o livro de Atos dos Apóstolos e entendermos aquilo que Deus fez através da história, observarmos o poder do Espírito e a grandiosidade e importância da ressurreição, vale a pena aqui observar que a direção do caminho que o livro de Atos apresenta seguramente é focalizada naquilo que chamamos de a grande missão. O que vai acontecer? Um grupo pequeno de pessoas que é atingido por Deus, por esta vida, por esta realidade que se baseia num princípio de alteridade. O Deus, Criador dos céus e da terra, revelado na Bíblia, se apresenta como um Deus que tem prazer e satisfação de sair de si mesmo e abrir espaço na direção do outro. Esta alteridade divina se manifesta na criação, se manifesta na redenção em Cristo Jesus. E quando este comportamento, essa postura, essa atitude de alteridade se manifesta na sua plenitude, em direção ao ser humano, ele vai se manifestar na bendita pessoa de Jesus Cristo, mostrando o que significa amor incondicional, graça maravilhosa, perdão de pecados para pessoas perversas que odeiam a Deus, que têm a sua vida limpa e purificada pelo sangue de Cristo Jesus. Esta mensagem toma conta do coração dessas pessoas, dessas viagens missionárias que você acompanhou, a primeira, a segunda, a terceira viagem de Paulo, além de tudo aquilo que os cristãos, que exatamente nessas ruínas sofreram, foram martirizados, o sangue deles correu
foram injustamente condenados, mas a sua vida testemunha com clareza da importância de entregar a vida a Cristo Jesus e viver a vida de uma maneira diferente, contra todo protecionismo perverso, egocêntrico que o coração humano constrói na direção de oposição a Deus e de oposição ao próximo. Essa mensagem produz um tipo de vida que busca permanentemente o cumprimento da grande missão. Mas quem é capaz de fazer isso? Quem é capaz de obedecer essa missão? Quem é capaz de cumpri-la? Com muita razão, Dr. Viktor Frankl, um grande estudioso da alma humana, disse que a vida não tem nenhum sentido se não é vivida com sentido de missão. E esta missão só é possível porque naquele que recebe a Cristo está o que ouvimos, o poder da ressurreição. E o poder do Espírito de Deus, esse Espírito poderoso que atua nos bastidores da história, que não pode ser percebido pelas notícias dos jornais e pelos grandes centros de ensino deste mundo, mas que age com poder e silenciosamente, poderosamente vai agindo. E o Espírito vai soprando. E esta missão, a grande missão da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, se propaga pelo livro de Atos. Vai para além do capítulo 28, atravessa a história e vai prosseguindo para todo mundo, até que todas as nações, todos os povos, línguas e raças ouçam a grande verdade que só Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Só Ele é capaz de salvar. Fique antenado, preste atenção, o Espírito está soprando. Ele vai continuar agindo, a missão, a grande missão vai adiante. Ela não pode parar até que chegue o momento final da história, quando o reino de nosso Senhor Jesus Cristo será instaurado e Ele reinará para todo sempre. Amém.